Povo de Deus, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer a lição de número 8. Queremos trazer um breve e sucinto comentário que servirá de apoio para todos os professores, alunos e superintendentes da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 8, ela está subordinada ao capítulo de número 10 do livro de Marcos. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo, já chegamos no capítulo de número 10, já passamos, portanto, para a segunda parte do livro de Marcos. Essa segunda parte ela vai descrever a ida de Jesus ao Calvário. E nesta lição de hoje, nós vamos aprender algumas informações contidas aqui no capítulo de número 10. E o tema da lição, o servo veio para servir a todos. Esse é o tema que nós vamos estudar propriamente acerca do serviço que o próprio Cristo, Filho de Deus, ele vai colocar à disposição de todos, de toda a humanidade. Nós vamos aprender aqui no capítulo 10 que vai ter alguns assuntos que eles são assuntos atuais, como por exemplo a lição da humildade com relação ou no contraste do estudo aqui relacionado ao trato com as crianças. E a gente vai ver também a importância do casamento e a importância também de dizer não para o divórcio, porque nós vamos aprender, ou melhor, quando terminarmos essa videoaula, nós estamos aptos a esclarecer para qualquer um, que venha pedir opinião ou que venha pedir algum esclarecimento acerca da instituição do casamento. Depois dessa videoaula, nós estamos aptos a concordar de que o casamento é uma instituição divina e o divórcio, ela é terrena, ela é humana, ela é satânica. Então nós vamos ver que o que vem de Deus é o casamento, é a conservação do casamento. Já o divórcio é algo que nasceu, que foi gerado aqui na terra e não do coração de Deus, como foi o casamento. A gente vai ver também alguns assuntos aqui relacionados à questão da cobiça, onde João Marcos, o escritor aqui do Evangelho, ele vai mostrar em detalhe acerca de dois discípulos que vão pedir a Jesus lugares proeminentes, um à esquerda, outro à direita. E a gente vai ver que a visão deles, até esse momento, ainda era limitada acerca do sacrifício de Jesus, acerca do que Jesus estava prestes a passar, que era ali aquele sofrimento que ia iniciar ali em Jerusalém. Jesus já estava aqui no capítulo 10 caminhando rumo a esse desfecho, a esse destino que a gente vai ver nas próximas lições. Mas na lição de hoje nós vamos aprender acerca do matrimônio, nós vamos aprender acerca da humildade e também que os nossos projetos, eles não podem afastar Jesus e nem podem estar longe. Vamos dizer que eles têm que estar entrelaçados ou ligados também com o reino dos céus, porque não funciona um cristão ter projetos aonde não cabe a sua vivência cristã. Então é isso que a gente vai aprender sobre essas informações aqui, com base no capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, e eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais, para irmos bem inteirados para a nossa escola bíblica dominical. Antes de entrar nos objetivos, eu quero agradecer a todos os irmãos do nosso grupo que sempre têm contribuído, têm assistido aqui os vídeos na plataforma do YouTube e logo se inscrevendo, aqueles que não são inscritos, e aqueles que já são inscritos sempre compartilhando nos grupos locais aí da sua escola bíblica, da sua cidade, e também deixando um breve comentário, e deixando também o seu like, pois isso nos ajuda a ir mais longe, isso nos impulsiona a chegar mais adiante. Então eu quero agradecer a todos que têm dado as mãos nesse projeto, têm abraçado, e graças a Deus a gente tem chegado mais longe pela misericórdia de Deus e ajuda dos irmãos. Que Deus recompense
a cada um de vocês. Nós vamos agora passar para os nossos objetivos. O primeiro objetivo é defender o matrimônio indissolúvel e monogâmico. O segundo objetivo é praticar a humildade em todos os nossos relacionamentos. E o terceiro é renunciar às coisas ou projetos que nos afastem de Jesus. Então, esses são os 3 objetivos que nós vamos trabalhar de uma forma didática quando nós estivermos ministrando a nossa lição em sala de aula, porque esses objetivos eles vão estar diluídos, né, em toda a nossa lição. No ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, sempre abordando aí todo o capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Então, quando você estiver diante da sua classe, não esqueça de passar aos objetivos, porque ele tem essa importância, essa valia para a boa aula, né, para a didática da aula, para que ela funcione, para que ela seja objetiva. Nós vamos passar agora ao nosso textuário, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e o verso 45, que diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o nosso textuário nos informa acerca da referência de uma fala do próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio ungido, o próprio servo. Ele vai dizer que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. E é interessante a gente esclarecer diante do textuário que Jesus ele não teve a sua vida tirada. Jesus ele não morreu como um mártir, mas ele deu, ele ofertou a sua vida para resgatar muitos. A vida de Jesus ela é suficiente para resgatar a humanidade inteira em todas as épocas, em todos os tempos, mas ela só é eficiente na vida daqueles que creem. Por isso que o versículo aqui diz resgate por muitos, é porque só tem valor na vida dos que creem, só vai surtir efeito se a pessoa crê. Esse é o quesito e que a gente aprende aqui em Marcos capítulo 16, o versículo de número 15, aonde aquele que crê e for batizado será salvo. Então a gente vê que o passo inicial de qualquer pessoa que quer desfrutar da salvação com Jesus é abrir o seu coração, é crer. E nós sabemos que o crer ele vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então essas são as informações que nós queríamos acrescentar com base aqui no nosso textual. E agora nós vamos passar para a nossa verdade prática, que diz: somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. Então esse já é uma explicação, ou já é a própria hermenêutica aqui da lição de número 8, com base no capítulo 10 de Marcos, que nós somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. Então nada de o cristão achar que é salvo para ser um popstar, para ser um grande herói, para ser um grande figurante, para ser um grande astro, uma grande estrela. Não. Todos nós temos que ter esse entendimento de que nós somos salvos para servir a Jesus e também ao nosso próximo. Assim como Jesus deixou esse grande exemplo, como um grande memorial diante de todos nós, de que ele veio para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, nós precisamos entender que nós somos cópias do nosso Cristo, nós somos seguidores, temos que andar na mesma pisada, seguindo os mesmos exemplos, então, e portanto, nós temos aí que ser esse exemplo de serviço, de prestar serviço ao Senhor e também ao nosso próximo, porque se assim não fizermos, nós vamos estar devendo, nós vamos estar fazendo uma obra incompleta. E aí nós sabemos que para o Senhor nós temos que estar na nossa totalidade, 100% servindo ao reino dos céus. O primeiro ponto da nossa lição é com base
no versículo 1 até o 12 do capítulo 10, e vai falar sobre a família e o divórcio. A gente vai ver que o primeiro tópico é a armadilha maldosa, aonde os fariseus, eles aproveitaram que Jesus estava na região da Pérea, que foi exatamente a mesma região, a gente vai ver aqui na lição, que foi a mesma região aonde João Batista ele foi condenado por confrontar a vida adúltera de Herodes e da sua mulher Herodias, onde a gente vai ver que João Batista ele vai de uma certa forma manifestar esse pecado e vai chamar eles de adúlteros, e aonde a gente vai observar que os fariseus eles vão fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta maldosa, uma pergunta aonde eles achavam no entendimento deles que Jesus estava sem saída, porque se Jesus dissesse algumas palavras acerca do divórcio, ia de encontro à lei. Se Jesus permanecesse calado, ele estava, de uma certa forma, afirmando um pensamento negativo ou desfavorável à sua posição. E se ele fala mal, ele ia entrar pela mesma, vamos dizer que vereda que João Batista entrou. Ia ter ali um confronto, não só religioso, teológico, mas também político, pois, de uma certa forma, ia ter esse embate entre Herodes e o próprio Cristo. E a gente vai ver que Jesus ele não vai dar muita atenção para aquela pergunta capciosa, mas Jesus ele vai responder fazendo uma outra pergunta e perguntando ali para os fariseus, para os escribas, como é que estava escrito na lei. E aí eles vão dizer que na lei estava escrito que Moisés deu a carta de divórcio. E a gente vai observar que Jesus ele vai levar o pensamento cativo dos fariseus e escribas muito mais além da lei. Jesus ele vai levar lá para o princípio da criação, lá para o livro de Gênesis, porque Jesus vai dizer, no princípio não era assim. E eles, de uma certa forma, vão querer retroceder, trazer Jesus para a atualidade, para querer colocar Jesus em confronto com Herodes. E Jesus ele vai levá-los de volta lá para o Gênesis, dizer a eles que a vontade de Deus é que o casamento ele seja monogâmico, monossomático, heterossexual e de uma certa forma indissolúvel. Ou seja, Jesus estava dizendo para os fariseus que não havia vaga para divórcio, que o divórcio não veio lá do princípio e sim foi uma permissão dada ali por Moisés. Porque a gente vai perceber que o divórcio ele vai entrar pela dureza do coração humano. Então a gente já tem essa visão de que o divórcio ele nasceu do próprio coração humano. A gente vai ver no segundo tópico falando sobre a aula profunda. Essa aula profunda que o comentarista ele destaca aqui na nossa revista é que Jesus ele vai aproveitar para desmitificar da mente dos fariseus a ideia errônea que eles tinham acerca do casamento, acerca do divórcio, porque eles acreditavam no íntimo deles que o divórcio era algo de Deus, era algo que Deus tinha, de uma certa forma, chancelado para ter a sua validade também diante aí dos céus. E a gente vai ver que Jesus ele vai levar eles lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, e ali nasceu a família, nasceu o casamento, e ali eles vão aprender que o divórcio é algo que Deus vai repudiar, é algo que vai de encontro à instituição que Deus criou, que Deus zela e que Deus ele sempre vai trazer a sua preservação. Então, o casamento heterossexual é um casamento bíblico, diferente dos casamentos da atualidade, que são casamentos com pessoas do mesmo sexo. Então, isso, biblicamente, é reprovado, e para nós cristãos, da mesma forma, nós também reprovamos. Terceiro tópico, coração endurecido. Ainda com Marcos, capítulo 10, versículo 9, nós vamos ver
que Jesus aqui vai falar sobre a dureza do coração humano. É onde o coração ele vai ser incapaz de liberar o perdão. É onde esse coração ele vai estar cativo às entranhas da natureza adâmica, caída, desprovida da graça de Deus. É por isso que ele vai se tornar duro, ele não vai liberar o perdão. Então essa carta de divórcio, na verdade, ela era algo, ou um seguro providencial, né, e circunstancial para defender o direito da parte mais fraca, que na verdade era a mulher. Então a gente vai observar aqui, nesse contexto de Marcos 10, que o divórcio, de uma certa forma, Deus permitiu, está dentro da vontade permissiva de Deus, porque era para assegurar um direito, né, da parte prejudicada, que era a parte da mulher. Só que com o passar do tempo, passar dos anos, eles foram banalizando, né, e ali a coisa já estava crescendo de tal forma que estava de uma forma desenfreada. Já estava havendo mais divórcio do que casamento. Então as pessoas já estavam casando já com a intenção de se separar, e essa separação era por um motivo banal, um motivo que não tinha justificativa. Então Jesus ele vai colocar, né, os pingos nos i. Jesus vai dizer que o divórcio só era permitido em caso de adultério ou de prostituição. A gente já sabe que a questão da morte, ela não é um divórcio em si, ela é, na verdade, o fim, né, do casamento. E a gente precisa entender que a morte ela só separa o casamento por causa do pecado. Porque o casamento que foi instituído por Deus, ele é muito antes da morte, ele é muito antes do pecado. Por isso que Jesus leva os fariseus a esse entendimento do princípio. Porque no princípio era para o homem e a mulher viverem eternamente. Eles não morriam, eles só morreram porque eles caíram em pecado. Aí foi que entrou essas regras para o casamento. Então o casamento ele se finda com a morte por causa do pecado. Então Jesus ele dá essa aula e ele vai mostrar o verdadeiro objetivo pelo qual o divórcio entrou. É por causa da dureza do coração. Próximo tópico, ou próximo ponto da nossa lição, ponto 2, nós vamos falar sobre as crianças e os ricos, com base no versículo de número 13 até o 31. É onde a gente vai ver duas histórias diferentes. A história das crianças que os pais ou os responsáveis vão trazer diante de Jesus para que Jesus imponha as mãos sobre eles e os abençoe. Mas a gente vai ver também que os discípulos, eles vão atrapalhar. Eles vão, em nome de Jesus, mesmo sem Jesus estar sabendo, eles vão achar que estão ajudando, mas eles vão impedir as pessoas de trazerem as crianças diante de Jesus. E é onde a gente vai ver a indignação de Jesus. Ponto de número 2, tópico 1, fala sobre a indignação de Jesus. Jesus ele vai estar revoltado com os seus apóstolos, com os seus discípulos, porque eles tomaram essas decisões partindo deles, sem consultarem Jesus, achando que estava ajudando e fazendo toda essa grosseria ou essa ignorância usando o nome de Jesus. E é por isso que Jesus ele vai se indignar com os discípulos e vai chamar a atenção em público deles, dizendo: não impeçais as criancinhas de vir a mim. Então a gente vai observar que a indignação de Jesus ela tem fundamento, ela tem um objetivo maior, que era Jesus dispensar o cuidado sobre as crianças. Lembrando que Jesus já tinha, em outra situação, pegado uma criança, colocado no meio dos discípulos e comparou aquela criança, usando ela como uma lição, dizendo que aquele que não tomasse aquela criança e não fosse como criança não poderia entrar no reino dos céus. Então a gente vê que as crianças, na visão de Jesus, ela
eram importantes, precisava ser assistida, precisava ser abençoada, precisava ser ensinada, precisava de um zelo, de um olhar especial. Já na vida dos discípulos era completamente diferente. A visão era deturbada dos discípulos, que as crianças só serviam para atrapalhar, as crianças só serviam de empecilho, que não era para ele perder tempo com as crianças. E a gente vai ver que Jesus vai confrontar essa decisão ignorante dos seus apóstolos. Tópico de número 2, do ponto 2, fala sobre as riquezas e a autojustiça. Aqui a gente vai ver, com base no versículo 20, que as riquezas, elas, na verdade, elas são neutras. Elas não têm nenhum poder quando se trata de salvação. Mas a gente vai ver que tudo que vai influenciar aqui é o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, e a gente vai ver que esse amor, essa confiança que o indivíduo deposita nas riquezas é que vai atrapalhar. Então, quando eu digo que as riquezas elas são neutras, eu estou dizendo que a pessoa que se corrompe com riquezas, na verdade, não foram as riquezas, né, que corrompeu essa pessoa, mas ela já era, de uma certa forma, corrompida. Ela só precisava dar oportunidade, né, para se manifestar ou manifestar esta corrupção. Então, quando a gente fala que as riquezas elas são neutras, a gente precisa entender que quando um ser humano ele deposita nas riquezas a sua confiança e tira a confiança de onde era para ela estar posta, que era no Senhor, e transfere para as riquezas, o defeito não está nas riquezas, o defeito está no indivíduo. Então, a gente precisa entender que o dinheiro, que as riquezas, quando se trata de salvação, não tem ou não pode surtir nenhum efeito. Então, por isso que a Bíblia ela sempre vai condenar, né, essa confiança que as pessoas depositam nas riquezas e esse amor. Porque o amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo vai dizer que é a raiz de todos os males. É aonde vai insurgir ou vai forçar a pessoa a praticar crimes horrendos, a perseguir, a maltratar. Então a gente vai ver que esse amor ele vai ser o motivador das guerras, das divisões, das dissersões, das facções. Tudo isso a gente vê que é esse amor desenfreado ao dinheiro e a confiança demasiadamente grande a essas riquezas. Então nós, cristãos, somos vacinados contra o amor ao dinheiro e a confiança depositada no dinheiro. E a questão da autojustiça, a gente precisa esclarecer que é ainda ilustrando a vida do jovem rico que vai ao encontro de Jesus. E ele já vai chegar bajulando Jesus, porque ele achava que Jesus teria algum interesse nas suas riquezas, no seu dinheiro, na sua prosperidade. E é onde a gente vai ver que ele vai ser confrontado com Jesus. E a gente vai ver que aquela riqueza que ele demonstrou diante de Jesus, Jesus vai dizer para ele algo importante. Que ele, para entrar na salvação, não era pelo aquilo que ele achava que era de ter dinheiro, que era de poder comprar alguma coisa para os pobres ou para alguém necessitado, e estava garantindo lugar no céu, na eternidade. Jesus vai dar uma aula ali sobre a salvação. E a gente precisa entender que essa aula da soteriologia, que Jesus vai impregnar na vida daquele jovem rico, a gente vai perceber que ele tinha um amor muito grande pelo dinheiro. E esse amor dele, que era tão grande pelo dinheiro, quando se tratava das coisas de Deus, o amor que ele tinha para com as coisas de Deus era muito pequeno. Então a gente vai ver que vai sobressair o amor pelo dinheiro. Por isso que ele vai sair de uma certa forma triste diante daquela palavra que Jesus vai lançar a ele, ao seu coração. E tudo isso porque ele tinha essa autojustiça. Ele de uma certa forma, ele se considerava alguém justo demais, alguém perfeito demais. Mas Jesus vai dar uma tacada ali no ego dele. Jesus vai dar uma alfinetada no ego dele e vai dizer, se tu queres ser perfeito, vai
vende tudo que tem, dá metade aos pobres, depois vem e segue-me. E a história vai dizer que ele vai sumir. É a única pessoa que você vê que vai ao encontro de Jesus com a motivação certa, querendo encontrar salvação, e vai voltar triste, porque ele não estava disposto a renunciar à sua riqueza, suas propriedades, o seu dinheiro, a sua vida, que para ele era a melhor vida do mundo. Ele não estava disposto a abrir mão disso para ser um seguidor de Jesus, para amar mais a Jesus do que as suas posses. E aqui está a imagem ou uma radiografia de um coração presunçoso, de um coração que acha que pode salvar si mesmo, um coração que acha que não precisa de um Salvador, e um coração que acha que não tem necessidade de um Senhor para regir a sua vida. O último tópico vai falar sobre a questão do amor ao dinheiro e encorajamento. Aqui a gente vai ver que esse amor ao dinheiro, ele é perturbador para o ego humano. Ele faz o homem se sentir um semideus. Ele faz o homem se sentir que pode tudo, que está acima de todos, que tem nas mãos o poder para controlar tudo. E na verdade é uma ilusão. Na verdade essa pessoa, ela olha e está olhando pelo ângulo errado. Ela está vendo tudo ao avesso, porque a realidade é diferente. De acordo com esse texto, a gente vai ver que esse amor ao dinheiro, na vida desse jovem rico, só vai levar ele para longe de Jesus, distante da salvação, distante daquilo que ia conservar na sua alma em um lugar agradável ao lado do Criador. Então, quando se trata dessa questão do amor ao dinheiro, a gente precisa ter esse entendimento, que o dinheiro, ele não leva à salvação, ele não garante ninguém. Não estou dizendo aqui que é maldição alguém ser rico ou ter dinheiro. Eu estou dizendo que o errado é você colocar a sua confiança nas riquezas, é você ter o seu amor ao dinheiro. E às vezes as pessoas que têm esse amor ao dinheiro, eles acabam de uma certa forma usando as pessoas e cuidando das coisas, fazendo o inverso do que é para o ser humano fazer. E é isso que a gente precisa destacar com base nesse tópico. A questão do encorajamento é que o texto vai dizer, aqui nesse tópico, que Jesus encorajou aquele jovem a, de uma certa forma, se desfazer daquilo que estava prendendo ou, de uma certa forma, escravizando o seu coração, a tal ponto dele ficar cego para as coisas de Deus. Então, o Senhor, ele fez a parte dele, ele encorajou o jovem a dar o primeiro passo, mas ele preferiu seguir as riquezas. E é isso que a gente precisa ter esse entendimento, de que às vezes a riqueza ela vai nos atrapalhar na caminhada, quando nós tiramos Cristo do foco, quando nós perdemos o nosso alvo. Agora nós vamos para o nosso terceiro ponto da lição, que vai falar sobre o maior é o que serve, com base aí do versículo 32 até o versículo 52, que vai dar, ou propriamente explanar aqui, a mensagem central, ou o tema central desta lição, que é acerca da pessoa de Jesus. Então, o maior é o que serve, é o ponto 3, o tópico 1, exemplos de humildade. Aqui a gente vai ver que os exemplos de humildade demonstrados nesse texto é de que Jesus ele veio para servir. Se você observar, todo o ministério de Jesus, ele não vai se desassociar desse tema, né, de servo, ou daquele que veio para dar a sua vida, para servir a humanidade. E a Bíblia, a gente vai ver que ela vai fazer essa declaração, dizer que Jesus ele vai vir como Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual, que foi morto muito antes da fundação do mundo. Esse projeto já era garantido pelo próprio Deus, de que ele enviaria o seu Filho a este mundo. E aonde a gente vai ver que Paulo vai descrever isso lá em Filipenses capítulo 2, acerca dessa verdadeira humildade, que ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória e tomou a forma
de uma forma muito simples, muito humilde, que era uma forma humana, para que desse a sua vida, para que a humanidade tivesse esse direito de alcançar a salvação. Tópico 2, a ânsia pelo poder. Aqui nesse tópico a gente vai ver que essa ânsia ela vai crescer no coração de pessoas que andavam com Jesus, no coração de um grupo seleto que foi escolhido pelo próprio Jesus, no coração daqueles que eram mais chegados, pois se você observar, você vai ver que Jesus ele tinha, o grupo dele tinha 3 que eram mais exclusivos ou mais próximos, que eram mais, vamos dizer, que fazia parte desse grupo, mas que estava no topo. Era Pedro, Tiago e João. E a gente vai ver que João e Tiago aqui, eles vão fazer, de uma certa forma, esse pedido para Jesus, um para sentar à direita, outro à esquerda, porque eles não tinham ainda essa compreensão do que eles estavam realmente pedindo. Eles fizeram um pedido na ignorância e sustentaram a sua petição na ignorância. Então a gente vai ver que essa ânsia por esse poder humano, esse poder natural, ele estava impregnado aí nesses que faziam parte do grupo de Jesus, e aonde Jesus vai confrontá-los, e aonde a gente vai ver que eles não sabiam o que eles estavam pedindo, porque eles estavam em uma situação onde eles se deixaram ser levados por essa ânsia de poder, por essa ânsia de aparecer, por essa ânsia de estar em destaque. Para concluir, o último tópico vai falar sobre modelo de discípulo. Se você observar bem, aqui o versículo 52, você vai ver que o modelo de um discípulo de Cristo é alguém que vai denotar ou demonstrar ou manifestar uma lição de humildade. O discípulo de Cristo, e o próprio Cristo disse isso, que as pessoas iam conhecer que aqueles que o seguiam eram seus discípulos se eles guardassem tudo aquilo que ele ensinou e que eles amassem uns aos outros. Então aqui está a fórmula que a gente precisa colocar em prática. É que nós somos servos uns dos outros e todos nós servimos a Cristo, servimos ao reino de Deus. Não tem outro modelo mais perfeito, não tem outro modelo que precisa ser copiado a não ser esse, que denota humildade. E nós somos levados e exortados a ter esse entendimento de que a humildade ela pode nos fazer parecidos com Cristo. Ela nos leva a essa compreensão, ou a essa reflexão de que cada dia nós precisamos nos parecer mais com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.